A legislação, que abrange mais de 10 países da Europa, visa controlar o uso de áreas de florestas em várias partes do mundo, porque proíbe a importação de produtos derivados de pecuária e agricultura, que procedam de terras desmatadas após 31 de dezembro de 2020. As empresas importadoras também poderão comprar apenas de países que respeitem direitos humanos e culturais de povos indígenas. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, classificará os países como de baixo ou alto risco em um prazo de 18 meses a partir da entrada em vigor da legislação. Para a Confederação Brasileira da Agricultura, a CNA, a regra inclui o Brasil como um país de alto risco. Toda a comprovação, a preocupação que a gente tem é com o aumento de custo que isso vai ter para o produtor. Do ponto de vista de comprovação, a gente não tem nenhuma preocupação com relação à sustentabilidade da produção agropecuária brasileira, mas sim com que isso vai incorrer em custos a mais. E outra questão é, você vai classificar, por essa questão da classificação dos países, obviamente, países classificados como alto risco vão ter um custo maior, e vão ter, todo o ônus da prova, ele vai estar com o importador. Isto significa diretamente que a compra de carne bovina do Brasil vai ficar mais cara, com o custo sendo repassado diretamente ao consumidor europeu. Produtos procedentes de países com baixo risco de desmatamento serão submetidos a um procedimento simplificado. Os demais terão impostos mais altos e barreiras para acesso a importadores com exigência de informações como coordenadas geográficas do local de produção conferidos por imagens de satélite e análise de DNA. No lado da indústria, a preocupação com o aumento de custos parece minimizado por um trabalho que é desenvolvido desde bem antes da decisão da União Europeia. A gente sabe fazer isso, né? A indústria faz esse monitoramento do desmatamento desde 2009 por força das obrigações que a gente tem junto ao Ministério Público Federal. Isso também era algo que já estava sendo demandado pelos clientes. Mas sim, tem um esforço de chegar nessa cadeia, de completar essa cadeia, né? A gente vai precisar ampliar essa rastreabilidade de fato até a origem. Isso provavelmente vai trazer um custo, né? Mas, enfim, é um mercado que a gente ainda precisa manter, um mercado importante para o Brasil, e eu acho que a gente tem condições de atender a legislação. Como reação às exigências do Parlamento Europeu, o Brasil se movimenta politicamente para enfrentar as novas barreiras. Um projeto do senador Zequinha Marinho, do PL, do Pará, pretende proibir que empresas brasileiras importem máquinas ou até mesmo alimentos e países com histórico de desmatamento e o uso de energia suja, produzida com diesel e carvão. Para a diretoria da CNA, a reação é positiva. O projeto de lei ou qualquer medida nesse sentido só mostra a reação, a preocupação do setor produtivo com relação a medidas como essa. Para o diretor da BIEC, a proposta do senador paraense pode ter efeito negativo para o Brasil. Aqui no Brasil eu vi, né, essa legislação que está sendo proposta, eu acho que é uma medida reativa, mas é muito difícil que isso leve a algum lugar, porque, enfim, essa é uma discussão muito maior, né, que precisa acontecer na Organização Mundial do Comércio, em termos de equivalência entre as ações ambientais de um país para outro. Eu acho que isso, inclusive, pode ser contraproducente, né, porque às vezes as pegadas ambientais de alguns produtos aqui podem ser inclusive maiores do que lá. Então isso precisa ser muito cuidadoso e muito bem pensado, porque, enfim, pode ser um tiro no pé
A União Europeia é responsável por 16% do desmatamento mundial por meio de suas importações e é o segundo maior destruidor de florestas tropicais depois da China, segundo dados da ONG WWF.